Olá pessoal, graça e paz para você e toda a sua família. Eu sou Josimar Alves e hoje vamos estar falando sobre a insatisfação dos irmãos de Jesus. Sempre que falamos de irmãos que se levantaram contra irmãos, logo lembramos de José no Egito, de Caim matando Abel e assim por diante. Porém, no capítulo 7 de João, a narrativa nos assombra em determinados momentos. Em João capítulo 7, versículo 1, o texto nos conta que Jesus andava pela Galileia porque não desejava andar pela Judeia, visto que os judeus queriam matá-lo. Quem queria matá-lo? Isso mesmo, os judeus, os irmãos nacionais de Jesus, aqueles que deveriam amá-lo e recebê-lo, os da sua própria pátria. Em João capítulo 7, versículo 5, o texto nos mostra que nem mesmo os irmãos de Jesus criam nele. Quem não acreditava nele? Exatamente, seus próprios irmãos, e dessa vez de sangue, os filhos de José e de Maria, os da sua própria casa. Já sabemos que Jesus era desacreditado dos seus irmãos nacionais, ou seja, do povo judeu, e também pelos seus irmãos de sangue, os filhos de José e Maria, seus próprios familiares. O que me choca não é quem rejeitava Jesus, mas o porquê eles faziam isso. Em João capítulo 7, versículo 3, o texto nos conta que os irmãos de Jesus se dirigiram a ele e disseram: "Deixa este lugar e vá para a Judeia, para que também os seus discípulos vejam as obras que você faz." Posteriormente, em João capítulo 7, versículo 4, o texto completa o outro dizendo: "Se alguém quer ser conhecido, pode realizar os seus feitos em segredo. Já que você faz essas coisas, manifeste-se ao mundo." Bem, acredito eu que nem seja necessário mais tanto detalhe. O fato é que Jesus é rejeitado pelos judeus, seu povo, e pelos seus próprios irmãos de sangue. Não porque fosse pecador, ou porque tivesse entre eles algum tipo de problema grave que justificasse tal situação. O que acontece é que toda essa vontade de matar Jesus e vê-lo longe deles nada mais era do que o fato de Jesus fazer grandes coisas sem querer aparecer. Exatamente. Os judeus, bem como os seus irmãos, não estavam satisfeitos em ver o que Jesus fazia em oculto. E na mente deles, Jesus tinha necessidade de ser reconhecido por homens. Como diz o versículo 4, eles falam de Jesus como se Jesus tivesse o desejo de aparecer ou se tornar conhecido, o que não fazia parte dos planos de Jesus. E para nós concluirmos esse assunto, algumas pessoas não aceitam a verdade de que o que mais importa é aquilo que somos e fazemos, independente de quem está vendo ou não, reconhecendo ou não. Na vida, precisamos fazer a coisa certa, com a motivação certa, e muitos têm feito diferente. Até têm feito a coisa certa, mas com a motivação errada. A boa obra que Jesus fazia não era para se tornar conhecido e nem para arranjar seguidores. Tudo que o Senhor fazia era tão somente para glorificar o Pai, e por causa disso o rejeitavam e queriam a sua morte. Sempre foi e sempre vai ser assim. Se você se utiliza do que sabe fazer para aparecer e para ficar conhecido entre os homens, você passa a conquistá-los. E ninguém se importa com nada. Mas se você vive para a glória de Deus, sem querer recompensa terrena, ou status ou fama, você cria inimigos. E pior,
inimigos da própria pátria, inimigos da própria família, inimigos que preferem você longe fazendo a coisa errada só para não correr o risco de mexer com a fama deles. Inimigos que preferem te ver morto do que vivo, vivendo para a glória de Deus. Nunca desista ante a oposição, mesmo quando essa oposição partir daqueles que mais deveriam te apoiar. Jesus, mesmo rejeitado pelo seu povo e pelos seus próprios irmãos, ainda assim chegou onde ninguém jamais chegará. E nos ensinou que quando Deus está no controle da vida do homem, não há nada nesse mundo que seja capaz de segurá-lo. Que Deus abençoe a sua vida. Essa é mais uma mensagem para você. Eu sou Josimar Alves e lembre-se, juntos fazemos a diferença.